Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Esse vídeo é um comentário então sobre a questão de filosofia no simulado do Enem que vocês receberam essa semana. Esse vídeo fará um comentário então sobre uma questão que aborda temas da filosofia de Platão e Aristóteles e especificamente sobre o tema do conhecimento nesses autores. Eu noto aqui de antemão já então que o propósito do vídeo não é simplesmente resolver a questão com vocês, mas usar a questão também como um gatilho aí para a gente explorar alguns outros elementos que podem aparecer em outras questões, em outras edições do Enem. Então a ideia é que a gente aborde não só os conteúdos estritamente envolvidos na questão que estava presente no simulado, mas abrir, fazer conexões entre esse conteúdo e outras partes, outros conteúdos da filosofia, de modo que vocês tenham, aumentem aí a bagagem do conhecimento de vocês sobre vários elementos a partir do estudo de cada uma dessas questões. Para falar dessa questão sobre Aristóteles e Platão, vou iniciar voltando um pouquinho no tempo e falar antes sobre um filósofo chamado Heráclito e sobre um conceito que ele desenvolve que é referido com a palavra grega logos. Depois, passarei então na segunda parte, propriamente alguns aspectos da filosofia de Platão. Num terceiro momento falarei então sobre como Aristóteles aborda algumas questões sobre conhecimento, e na última parte, a parte 4, falarei então propriamente sobre a questão de filosofia que estava no simulado dessa semana. Essa imagem que está aí na tela, ela é uma parte de uma pintura feita por um pintor chamado Rafael, que é intitulado, essa pintura é intitulada A Escola de Atenas. Ela foi feita então no século XVI. Nessa imagem aparecem então os dois filósofos que são os principais do vídeo de hoje, Platão e Aristóteles. Platão é o filósofo mais velho, é o que aparece à esquerda no vídeo, apontando para cima. Isso é uma alusão, então a gente pode entender como uma alusão à teoria das ideias desenvolvida por Platão, e Aristóteles ao lado, filósofo, uma pessoa mais jovem um pouco. Então, começando então com a filosofia de Heráclito. Heráclito então foi um filósofo que viveu nos séculos VI e V antes de Cristo, em uma cidade chamada de Éfeso na época, e atualmente fica onde atualmente é a Turquia. E ele é classificado aí, então como um filósofo pré-socrático. Esse termo então quer dizer basicamente que ele é um daqueles filósofos que aparecem na filosofia antes do impacto da filosofia de Sócrates. O que tem de importante então em Heráclito que pode nos ajudar a resolver a questão que nós temos no simulado dessa semana? Heráclito então, da filosofia dele não nos restaram até hoje materiais muito extensos. O que nós temos são alguns fragmentos textuais que foram recuperados e preservados, seja por relatos de outros filósofos ou comentadores posteriores, ou por algum registro aí que tenha permanecido. Mas nós não temos livros, grandes livros, nós temos simplesmente alguns fragmentos que capturam ao que a gente espera, alguns traços principais então do pensamento desse filósofo e de vários outros que também são considerados pré-socráticos. Então, um conceito central na filosofia desenvolvida por Heráclito é o que ele chama de logos. Logos é uma palavra grega, então vem do grego, e pode ser traduzida aí como pensamento, raciocínio, razão. E aqui nós temos 3 fragmentos, eu vou lê-los primeiro e depois falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, 72, o fragmento 72 diz o seguinte: sobre o logos, com o qual
estão em constante relação e que governa todas as coisas, as pessoas estão em desacordo, e as coisas que encontram todos os dias lhes parecem estranhas. O que aparece nesse fragmento, então, é a ideia de um logos, tá? Vamos entender isso como um raciocínio, uma razão, um pensamento. As pessoas estão em constante relação com o logos, segundo Heráclito, e o logos governa todas as coisas. Mesmo o logos estando próximo às pessoas, estando por trás do funcionamento das coisas com as quais as pessoas interagem, as pessoas estão em desacordo sobre o logos. Elas não sabem, não têm um acordo sobre o que seja o logos. E as coisas que encontram então todos os dias lhes parecem estranhas. Então essa é uma primeira passagem. A segunda aqui é a 116. A todos os homens, diz Heráclito, é permitido o conhecimento de si mesmos e o pensamento correto. Aqui nós podemos associar, então, pensar que tem uma ideia de um logos aqui implícita nessa passagem. As pessoas podem desenvolver o conhecimento sobre si mesmas e o pensamento correto. Então, o pensamento correto seria o logos, o raciocínio correto. E, finalmente, fragmento 41 diz o seguinte: só uma coisa é sábia, conhecer o pensamento que governa tudo através de tudo. Então, a ideia novamente aqui de algo que governa ou que está por trás do funcionamento das coisas. Isso é um traço bastante importante, então, na filosofia de Heráclito, e um traço que, em alguma medida, também alimenta a tradição do pensamento, a tradição da busca do conhecimento em toda a tradição ocidental, a tradição que acaba culminando com a ciência que a gente tem atualmente. Então, qual é a ideia aqui desse conceito de logos? A ideia é que o universo ele é regido, ele é governado por algo que pode ser capturado pela mente humana. Então, é como se nós tivéssemos aqui um postulado, uma crença de que existe algo sobre o funcionamento do mundo que nós, seres humanos, podemos conhecer. Então, isso aqui é um pilar muito básico de qualquer tentativa de se conhecer a realidade. Se a gente não acredita que existe algo inteligível, algo compreensível à mente humana na realidade, que nós podemos conhecer esse funcionamento, então qualquer aspiração de conhecimento, qualquer aspiração à ciência, ela está colocada em questão. Então, o importante é que existe uma racionalidade no universo e a nossa mente, o nosso pensamento pode aprender isso, pode capturar essa racionalidade que está por trás do funcionamento da realidade. Platão é um filósofo então posterior a Heráclito e ele é um discípulo de Sócrates. Sócrates então é considerado como um dos grandes fundadores da filosofia, talvez a figura mais emblemática da história da filosofia. Sócrates não escreveu propriamente nenhum livro, o que ele fez foi viver uma vida filosófica. Ele fazia filosofia discutindo com outras pessoas pelas ruas de Atenas. Platão é um dos grandes, então, daqueles que se inspira na vida e no pensamento socrático e leva esse pensamento, essa vida filosófica adiante de uma maneira que acaba, então, passando, legando para a gente um relato, ou o relato mais detalhado que se tem sobre a vida de Sócrates. Então é Platão que propriamente fez o registro textual da filosofia socrática. Então, quem foi Platão? Platão foi, novamente, discípulo de Sócrates, e ele viveu nos séculos V e IV a.C. em Atenas, na Grécia. Então, depois ele foi fundador da academia, que foi uma das grandes escolas, aí, talvez a primeira grande escola de filosofia do mundo. E daí tem a palavra academia, como nós utilizamos ela hoje para se referir à universidade ou um lugar onde se faz estudos e se busca o conhecimento. Na filosofia de Platão, então, que nós vamos ter aqui, que nos interessa para pensar na questão que nós temos
no simulado dessa semana, é uma conexão aí mais forte entre o conhecimento e a razão. Então, enquanto Heráclito acreditava que existe uma razão, um logos, no mundo, no universo, e que nós podemos conhecer isso, Platão vai enfatizar ainda mais essa ideia de que é através da razão que nós podemos conhecer, obter conhecimento mais profundo sobre a realidade. Aqui então eu trago algumas passagens de um diálogo platônico, então uma nota aqui também. Platão escreveu primariamente na forma de diálogos, e nesses diálogos, então, geralmente Sócrates é um personagem principal ou um dos personagens envolvidos no diálogo. E foi através desses diálogos, então, que nós temos os relatos mais detalhados sobre quem foi Sócrates. Então, aqui um fragmento, então, de um diálogo chamado Fédon, que é um diálogo que se passa nos últimos momentos que Sócrates viveu, que se passa então quando ele está preso, já condenado à morte, e está aguardando, então ele fica alguns dias preso, aguardando finalmente a sua execução, bebendo a cicuta. Na primeira passagem aqui, Sócrates diz o seguinte: qual é a tua opinião? Um homem que sabe é capaz ou não de dar razões daquilo que sabe? E o interlocutor responde a Sócrates: necessariamente, Sócrates. Então ele concorda que Sócrates e seus interlocutores no diálogo Fédon, então eles concordam num ponto nesse diálogo sobre que conhecer, saber alguma coisa envolve ter a capacidade de dar razões sobre aquilo que se sabe. Então aqui a gente tem uma marca, uma ênfase na ideia de que as razões são um diferencial, que a pessoa que não sabe dar razões para algo em que ela acredita, ela tem um problema no seu conhecimento, ela não tem um conhecimento genuíno. Na segunda passagem aqui, Sócrates continua e diz: assim digo, o que os amigos do saber não ignoram é que, uma vez tomadas sob seus cuidados as almas cujas condições são estas, a filosofia entra com doçura a explicar-lhes as suas razões, a libertá-las, mostrando-lhes para isso de quantas ilusões está ensado o estudo, que é feito por intermédio dos olhos, tanto como o que se faz pelo ouvido e pelos outros sentidos, persuadindo-as ainda a que evitem dele servir-se, pelo menos quando não houver imperiosa necessidade. Então, nessa segunda passagem aqui, o que acontece é que uma ênfase no papel das razões, então da razão como parte da busca de conhecimento, e a ideia de que outras fontes possíveis para o conhecimento, especialmente os sentidos, são suspeitas. Então isso aqui é um traço muito forte na filosofia de Platão, não será assim em alguns outros filósofos, não parece ser tão radical em Aristóteles, mas a ideia de que os sentidos, aquilo que nós podemos conhecer em virtude das nossas impressões sensoriais, da nossa percepção, da visão, da audição, do tato, do paladar, que os sentidos não são a fonte principal nem mais relevante para a obtenção do conhecimento. Quem pode nos dar conhecimento, então, a razão. E aqui, então, nesse diálogo, aparece propriamente, então, os sentidos como algo que está muito vinculado ao corpo, e Platão, através das palavras de Sócrates, apresenta, então, o corpo como que uma prisão para a alma, sendo que a razão é o que poderia libertar a alma dessa prisão, permitindo que a alma alcançasse, então, aquele conhecimento mais genuíno. Passamos então a Aristóteles. Aristóteles, então, frequentou a academia de Platão, foi então um discípulo de Platão nesse sentido, e depois ele funda a sua própria escola, conhecida como o Liceu. Então,
Aristóteles viveu no século IV a.C., na Grécia. Ele nasce em Estagira, vive um bom tempo em Atenas e, posteriormente, na sua vida, ele também se torna o mestre de Alexandre o Grande, conhecido como Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia. Então, Aristóteles foi um dos pensadores mais marcantes aí da história da humanidade. Ele escreveu sobre praticamente todos os assuntos imagináveis. Certamente nos legou aí um leque de áreas do conhecimento e foi bastante influente na maioria delas, em algumas até hoje. O que eu separei a seguir, então, são alguns traços principais aqui para nós pensarmos também novamente como a maneira como Aristóteles entende o conhecimento e especificamente o papel da razão nessa concepção sobre o conhecimento. Então, algumas passagens aqui do livro chamado Metafísica, que é um dos grandes livros aí de filosofia do Aristóteles. Então, no início da Metafísica, no início desse livro, Aristóteles começa dizendo então que todas as pessoas têm aspiração ao conhecimento e usa como uma prova disso a ideia de que nós temos prazer nas sensações, que é agradável para nós vermos as coisas, ouvirmos coisas, tocarmos coisas e assim por diante. E na sequência o que ele faz é dizer que existe uma hierarquia, existem níveis de conhecimento, que algumas formas então de conhecimento são mais sofisticadas ou elevadas do que outras. Então, no nível mais elementar, mais básico, a gente tem o que ele chama de sensação. Então, a sensação seria o conhecimento que nós podemos obter simplesmente vendo, tocando, ouvindo algum objeto. Essa é uma forma de conhecimento bastante rudimentar. Superior a isso, então, a sensação é menos sofisticada do que o que vem depois, que Aristóteles chama de experiência. Muitos animais têm a capacidade de sensação, a maioria dos animais tem a capacidade de visão, audição, assim por diante. Mas existem, quando a gente passa para o próximo nível, já existem diferenças aí entre as várias espécies animais, incluindo os humanos. Então, aqui se forma ou se constitui aquilo que Aristóteles chama de experiência. E a experiência, então, é um tipo de conhecimento que também depende da sensação, mas que envolve, além disso, a memória. Então, exige aqui uma capacidade de não apenas perceber objetos, perceber fenômenos, mas perceber continuamente esses fenômenos e registrar esse conhecimento de uma maneira mais articulada. Essa forma, então, a experiência, essa forma de conhecimento permite, segundo Aristóteles, o conhecimento dos singulares. É através disso que a gente conhece coisas específicas. Eu posso conhecer o meu computador, a minha mesa, o meu caderno. Então, permite que eu tenha conhecimento de coisas individuais. Mais sofisticado ainda que o conhecimento da experiência, diz Aristóteles, existe o que ele chama de arte. E aqui esse conceito é um pouco mais amplo do que a gente entende como arte atualmente. A arte, para Aristóteles, então, é uma habilidade profissional, uma excelência na capacidade de realizar um certo tipo de atividade. E ele envolve, então, além, diferentemente então daquilo que a gente chama de mera experiência, o conhecimento de universais, diz o Aristóteles, ou o que ele chama também de causas. Então, uma maneira de entender a diferença aqui entre a experiência e a arte poderia ser a seguinte: poderíamos imaginar que uma pessoa tem bastante experiência construindo casas, por exemplo. Então, essa pessoa consegue construir uma casa geralmente com sucesso. Ela tem conhecimento
do que precisa fazer para construir uma boa casa, ela conhece os materiais, ela tem bastante experiência produzindo, construindo residências. Um nível acima disso, diz o Aristóteles, seria a pessoa que tem o conhecimento não apenas desses elementos individuais, ou às vezes ela nem tem tanto conhecimento dos aspectos individuais, mas ela tem um conhecimento do universal ou das causas. Ela entende não só que construir a casa de uma certa maneira vai fazer a casa ser mais resistente, por exemplo, mas ela sabe por que a construção de uma determinada maneira levará a casa a ser mais resistente do que outra. Então a pessoa que alcança esse nível da arte é que ela pode explicar já por que um determinado fenômeno acontece daquela maneira e não de outra. Então são níveis aqui, começa com a sensação, que envolve o uso dos sentidos, e finalmente a gente passa para um nível ali onde a gente chama de arte, que envolve já um conhecimento mais sofisticado e carregado, digamos assim, de conceitos e concepções sobre o porquê das coisas. Qual seria o nível máximo a ser alcançado na busca do conhecimento? Aqui então uma passagem sobre o que Aristóteles entende ser a ciência mais elevada. Então a ciência mais elevada, segundo Aristóteles, é a ciência das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Aqui então Aristóteles entende que há um encadeamento, uma hierarquia na realidade. Então algumas coisas servem para explicar outras, algumas coisas acontecem de uma maneira porque suas causas são de uma determinada maneira, ou fazem com que aquela segunda coisa seja de um modo e não de outro. Eu vou ler mais uma passagem aqui, então a última passagem, depois tento fazer a conexão aqui entre esses dois elementos. O que são as causas primeiras? Então, Aristóteles diz o seguinte: são verdadeiras e primeiras aquelas coisas nas quais acreditamos em virtude de nenhuma outra coisa. No tocante aos primeiros princípios da ciência, é descabido buscar mais além o porquê e as razões dos mesmos. Então a ciência máxima, que segundo Aristóteles seria a ciência mais elevada, seria aquela em que nós atingimos os primeiros princípios. Então ter conhecimento, segundo Aristóteles, envolve conhecer as causas das coisas. E a ciência mais elevada, então existe um movimento aqui que a gente vai passando então de coisas derivadas. Então, se eu tenho uma explicação de um determinado fenômeno, eu vou apelar às suas causas. Qual é a ideia aqui? Se A está entre as causas de B, então A é em algum sentido superior a B. O conhecimento sobre A é um conhecimento mais elevado do que o conhecimento sobre B, porque o conhecimento de A permite explicar por que B acontece, mas o conhecimento de B, por sua vez, não permitirá explicar por que A acontece. Mas essa sequência, pensa Aristóteles, ela não pode prosseguir então indefinidamente. Vai ter que chegar um momento em que nós temos algo que explica outras coisas, mas que nós não conseguimos explicar com base em nenhuma outra coisa. Então existem princípios ou causas que são primeiras, diz o Aristóteles, e aí que residiria a ciência mais elevada. Então há um papel bastante importante então aqui nessa classificação do conhecimento, que envolve então dizer quais coisas podem ser explicadas com base em princípios mais básicos e quais coisas são já os próprios princípios básicos e que não podem ser explicadas por mais nada. O encadeamento então explicativo que se faz então nesse conjunto do conhecimento, ele é feito através de raciocínios ou argumentos, e os argumentos foram entendidos por Aristóteles como o que ele chamou de silogismos, que são argumentos que envolvem uma certa estrutura
entre essa estrutura, então, nós temos premissas e conclusões. E o objetivo, então, num raciocínio é a gente passar de princípios mais básicos para mostrar por que certos fenômenos menos básicos funcionam da maneira como funcionam. Para ficar um pouquinho menos abstrato aqui, algo que Aristóteles consideraria um primeiro princípio poderia ser o que ele chamou de princípio de não contradição. A ideia aqui é que um objeto qualquer, ele não pode ao mesmo tempo ter e não ter uma determinada propriedade. O mouse que eu uso aqui, ele não pode ser ao mesmo tempo feito de plástico e não ser feito de plástico. Se ele tem a propriedade de ser de plástico, ele não pode ao mesmo tempo não ter essa propriedade. Isso seria algo para Aristóteles que estaria no nível dos princípios, dos primeiros princípios. Essa ideia, diria o Aristóteles, ela não pode ser demonstrada com base em mais nada. Eu não consigo montar um argumento que vai ter como conclusão a ideia de que uma coisa não pode ao mesmo tempo ter e não ter uma determinada propriedade. Esse princípio, essa ideia, ela é um pressuposto. Qualquer outro argumento eu posso fazer pressupondo essa ideia, mas eu não consigo criar um argumento para provar que esse princípio é verdadeiro. A mensagem básica aqui, então, ou a moral da história, por assim dizer aqui, seria que reconhecer que há um papel aqui novamente para a razão nessa concepção sobre o conhecimento. Então, tanto o que a gente viu lá em Heráclito, a ideia de que existe um logos, existe um princípio racional que governa a realidade, que pode ser conhecido pela mente humana. Depois, em Platão, uma certa até rivalidade ali entre conhecimento obtido pelos sentidos e o que pode ser alcançado pela razão. E aqui também em Aristóteles, embora Aristóteles reconheça um papel para as sensações, para a experiência, também a ideia de que o conhecimento mais elevado, o conhecimento último, ele envolve necessariamente o encadeamento racional. São conhecimentos que estarão presentes, então estarão sintetizados e organizados em raciocínios, em argumentos logicamente ordenados. Com esse pano de fundo, então, acho que agora a gente está em melhores condições de analisar essa questão do simulado dessa semana. Vou começar lendo a questão e depois comentar, então, com base no que a gente viu anteriormente. Essa questão foi retirada de uma edição especial do Enem que é aplicada, então, em um momento distinto para pessoas privadas de liberdade. Começa, então, essa questão com uma citação. É uma citação de um texto de Marcos Engano, em um livro chamado Platão e Aristóteles, O Fascínio da Filosofia, publicado em 2002. Vou começar lendo a passagem, então. Pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo mais a fim de descobrir seu sentido útil. Em seguida vem o enunciado, então, da questão, que diz o seguinte: Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado o importante aspecto filosófico de ambos os autores, que, em linhas gerais, refere-se a... Então, nós temos 5 alternativas. Começando, antes de lê-las, então, vou falar um pouquinho sobre a passagem. Então, o que nós temos aqui, a ideia de ciência. Nós podemos viver sem a ciência, diz o texto. É possível que uma pessoa recuse aderir ao pensamento científico. Pode-se adotar, então, crenças sem querer justificá-las racionalmente. Pode-se desprezar as evidências empíricas. Tá? Então, essa é uma atitude possível. Nós podemos adotar crenças sem qualquer preocupação com a sua justificação,
sem qualquer cuidado em averiguar, atestar a sua verdade. No entanto, diz o texto, depois de Platão e Aristóteles, nenhuma pessoa honesta pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Platão e Aristóteles marcaram, ofereceram uma possibilidade diferente daquela de adotar crenças sem qualquer justificação racional. E a alternativa, então, aqui, essa alternativa, uma atitude intelectual diferente, é a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo mais a fim de descobrir o seu sentido último. Então, sobre que aspecto da filosofia de Platão e Aristóteles essa passagem fala? A primeira alternativa diz o seguinte: essa passagem, então, ela estaria se referindo à adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. Com base no que a gente viu nas passagens anteriores, então, nessa descrição do desenvolvimento do conhecimento, então, desde Heráclito, mas principalmente em Platão e Aristóteles, não temos nenhum elemento que nos permita dizer que o senso comum será adotado como critério de verdade. O que nós temos enfatizado é justamente que o conhecimento, então, o conhecimento mais elevado, ele envolve um exame, um exercício intelectual bastante sofisticado e que, em grande medida, depende de um tipo de atividade que não faz parte daquilo que nós fazemos na nossa vida cotidiana, isso que a gente chamaria de senso comum. Então, com base nisso, tá, nós podemos descartar essa primeira alternativa. Não é sobre isso, não é isso que o texto está destacando. Esse não é um traço, um aspecto filosófico de Platão e Aristóteles. Alternativa B. O texto, então, estaria falando de um aspecto filosófico de Platão e Aristóteles, que é a incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Essa alternativa aqui, então, a alternativa B, está sugerindo, então, que, segundo Platão e Aristóteles, a razão não poderia confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Sou um pouco estranho aqui pensar nessa ideia da razão como confirmando coisas que são produzidas por evidências empíricas ou pela observação sensorial. Mas seja como for essa relação possível entre, então, a razão confirmar ou não, nós não vimos também, novamente, algo explicitamente em que Platão ou Aristóteles estejam dizendo que a razão possa ou que não possa confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas, mas se qualquer um deles fosse falar alguma coisa, seria a ideia de que a razão é o tribunal último, por assim dizer, do conhecimento. Então, aquele conhecimento que vem de fontes empíricas, ele não é nunca o conhecimento final, o conhecimento mais legítimo. É sempre um procedimento racional que pode vir depois e que vai permitir aí sim que a gente alcance os estratos superiores aí do conhecimento. Então, a razão poderia sim, ela teria um trabalho para fazer com base naquele material que é fornecido pelos sentidos. Alternativa C aqui, segundo essa alternativa, então haveria um traço comum entre Platão e Aristóteles, que seria a pretensão da experiência legitimar por si mesma a verdade. Novamente, a experiência, aquilo que deriva da observação dos sentidos, e segundo Aristóteles, a observação, as informações que vêm pelos sentidos, mais o registro da memória disso, eles não legitimam por si mesmos a verdade. Ao contrário, Platão e Aristóteles enfatizam que a razão é um elemento indispensável. Em Platão, os sentidos parecem inclusive atrapalhar ou distorcer a possibilidade de conhecer, pelo menos em alguns momentos da sua filosofia, como o que a gente viu antes. E para Aristóteles,
a experiência sozinha não é o conhecimento, existem formas mais elevadas de conhecimento, tanto então o conhecimento que ele chama envolvido na arte ou nas habilidades profissionais que envolvem maestria, um domínio de um certo ramo de atividade, e finalmente no conhecimento último, no conhecimento das causas últimas. Isso não é alcançado pela experiência sozinha. A alternativa D, então, diz o seguinte, segundo essa alternativa, então, o traço comum da filosofia de Platão e Aristóteles, elencado aqui na passagem, seria a defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. A ideia de que nós não poderíamos pensar a verdade sem adotar uma atitude de honestidade. Não é isso que está dizendo aqui na passagem. A passagem fala sobre a ideia de honestidade. Nós não vimos isso nos fragmentos de Platão e Aristóteles que nós vimos antes. O que o texto diz, então, é que nós poderíamos adotar crenças sem qualquer preocupação com a racionalidade ou com sua justificação. Mas que após Platão e Aristóteles, ou que depois da filosofia, do trabalho feito por Platão e Aristóteles, não seria honesto ignorarmos que existe uma outra alternativa, que é a alternativa de adotar crenças sempre com razões e evidências. Então não é propriamente um texto, um traço aqui da filosofia de Platão e Aristóteles, é um traço que aparece aqui no texto. O texto está dizendo que, dado que Platão e Aristóteles fizeram, nós não podemos ignorar que haja essa outra alternativa, essa busca cuidadosa de conhecimento. Finalmente, então, a alternativa E diz que o traço comum à filosofia de Platão e Aristóteles, que é discutido na passagem, é a compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Então, sim, isso certamente é um traço aqui que, em linhas gerais, está presente na filosofia de Platão e Aristóteles, e é aquilo a que alude essa passagem dos enganos. Então, qual é a ideia aqui? A ideia de que enfatizar essa proposta de Platão e Aristóteles de que o conhecimento envolve uma certa justificação racional. Então isso aparece propriamente na filosofia platônica. A razão é a capacidade humana, a capacidade da mente humana diretamente envolvida no conhecimento. Existe inclusive a discussão sobre se os sentidos atrapalham ou são uma parte aí que pode contribuir com a aquisição do conhecimento. Em Aristóteles nós temos mais claramente a ideia de que os sentidos contribuem para a aquisição de conhecimento, mas também enfatizada a ideia de que um papel para esse encadeamento racional, através de argumentos principalmente, da construção do edifício do conhecimento, por assim dizer. Então, entre as alternativas aqui, a alternativa que está mais de acordo com o espírito da filosofia de Platão e Aristóteles é a alternativa E, que trata então propriamente do papel da racionalidade no conhecimento ou na busca da verdade. Era isso então para esse vídeo. Aqui algumas referências utilizadas aqui, de onde foram extraídas as citações do vídeo. Fiquem à vontade então para enviar as dúvidas, pode ser por e-mail, pode ser por comentários aqui nesse vídeo. Então até mais, pessoal, fiquem bem.